Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024, é feriado, mas o Bem Viver tá chegando aqui com mais uma edição inédita e fresquinha do nosso programa, uma produção do Brasil de Fato. Hoje se celebra a Proclamação da República, pois é, 15 de novembro, feriado por todo o país. Dia importante também porque hoje é Dia Nacional da Ubanda, temas importantes para a gente debater, discutir no programa de hoje. Você sabe, no Bem Viver a gente põe em pauta os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária, com direito ao bem viver para todo mundo, falando de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, mas sem deixar de lado os assuntos do momento, as questões de Brasília e de outras capitais do Brasil, falando de política, economia, política internacional, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. COP29. Lideranças jovens atingidas por seca e cheia vão ao Azerbaijão cobrar ação efetiva de autoridades. Pesquisa mostra que a população brasileira apoia a meta de acabar com o desmatamento até 2030. Justiça do país absolve Samarco, Vale e BHP em ação criminal por rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais, em 2015. Povo Chavante denuncia licenciamento de hidrelétricas da família Maggi, no Mato Grosso, e exige ser consultado. Ministro afirma que Brasil levará a proposta de taxação de super ricos à cúpula do G20. Superior Tribunal de Justiça decide que medidas protetivas à Lei Maria da Penha não devem ter prazo determinado. E vamos celebrar nessa sexta-feira, sim, o Dia Nacional da Ubanda. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. E agora no Bem Viver a gente faz uma conexão direto com o Azerbaijão, na cidade de Baku, que está recebendo a COP29, a Conferência do Clima das Mudanças Climáticas, esse evento promovido pela ONU, pelas Nações Unidas, para justamente debater, buscar uma solução para essa emergência climática, que já não é mais um assunto do amanhã, do futuro, pelo contrário, é algo de ontem, só 2024, nossa experiência aqui no Brasil, de norte a sul, já conseguiu mostrar como a gente precisa lidar com muita atenção para essa questão. E é muito importante, então, a gente olhar com todos os olhos, com toda a nossa atenção, com toda a nossa dedicação para os debates que estão acontecendo na COP, no outro lado do mundo, nesse país um tanto quanto controverso para receber um evento de mudanças climáticas, afinal, né, é um grande produtor, um grande explorador do petróleo, está em meio a conflitos, estou falando do Azerbaijão, mas é importante de qualquer forma a gente olhar, por mais que tenham tantas lideranças globais descompromissadas, descontextualizadas com as questões que a gente precisa debater. Mas há muita esperança e eu estou falando com duas das esperanças que estão lá, porque são dois jovens representantes brasileiros que estão debatendo justamente todos esses assuntos. Eu estou falando de Samuel Arara, ele que tem 23 anos, é da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele é um jornalista formado em jornalismo socioambiental pela agência Carta Amazônia. Ele também é acadêmico, está estudando engenharia florestal na Universidade Federal do Acre. E também estou falando com Carolina Oliveira, ela tem 24 anos e é do outro extremo do Brasil, é de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela é cientista política, professora e conselheira no CONSEA, no nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Os dois estão lá em Baku, no Azerbaijão, justamente por uma ação promovida pela ONG Engaja Mundo, que promove esses encontros, que incentiva essa participação, principalmente de jovens, em debates para o futuro. Nada mais justo, nada mais coerente. Gente, alegria imensa em conversar com vocês. Obrigado pela disponibilidade nessa loucura que é a COP, de encontrar um tempinho para conversar com a gente. Vou primeiro te cumprimentar, Samuel, para as pessoas já te ouvirem a tua voz e se acostumarem um pouquinho. Então, obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu, amigo? A gente agradece, sim, em princípio, porque é algo que precisa ser ocupado. A gente vem de lugares muito distantes para chegar até aqui, é muito difícil, são inúmeros sacrifícios que a gente tem que enfrentar para chegar até esse espaço, né, que é um espaço muito difícil de acessar, e a gente, principalmente quando a sociedade civil vem de
de comunidades tradicionais. Eu sou indígena, do povo Xamandá Arara, e chego nesse espaço com uma alegria muito imensa, assim, não só de estar ocupando esse espaço, mas ao mesmo tempo essa alegria de poder falar nesse espaço, algo que é uma voz que vai além, que ecoa, que é uma voz que vai além da floresta, é uma voz que o mundo precisa ouvir isso, né? Que a gente não vem para o Azerbaijão em um meio muito distante, enfrentando uma adversidade de clima, de língua, de todo o contexto que a gente enfrenta nesse espaço para a gente chegar até aqui e a gente precisar falar para o mundo, né? É um sacrifício muito grande, mas a alegria para a gente que está aqui nesse espaço, para a gente poder representar aqueles que ficaram no território, para a gente poder representar aqueles que estão e que dependem da nossa voz e que dependem do nosso posicionamento, da nossa incidência nesse espaço. Que lindo, que bonito escutar tudo isso, Samuel. A gente que está acompanhando do Brasil a COP e vê cada discurso controverso de lideranças aí, tentando defender a exploração de gás natural, de petróleo, de recursos que não fazem sentido para a gente tentar salvar esse planeta, salvar a nossa humanidade. E então, quando a gente escuta depoimentos como o seu, a gente começa a voltar a acreditar que sim, faz sentido acompanhar a COP, acreditar que desse espaço é possível sair grandes soluções. Bom, antes da gente seguir o papo, deixa eu também te cumprimentar, Carolina. Muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Obrigada, Lucas. É um prazer para mim também estar conversando contigo. E pode me chamar de Carol, fica à vontade. Pronto, já estou me sentindo em casa, estou me sentindo quase em Baku aí junto com vocês. Acho que para todo mundo entender melhor a importância de vocês dois aí, por que vocês estão aí, por que vocês não estão de turistas, e também nem sei se faria muito sentido estar de turista nesse momento por aí, num país que está em guerra, mas eu queria ouvir um pouquinho mais da trajetória de vocês, e talvez mais do que a trajetória, a motivação para você se. Porque, claro, que é uma grande oportunidade, um grande privilégio estar participando de um evento global como esse, mas eu tenho certeza que nada foi de graça, né? Vocês não levantaram a mão e de repente escolheram. Vocês estão aí, por mais que sejam jovens, vocês estão nesses poucos anos realmente buscando para conquistar esse direito de estar atravessando o mundo e estar com essa voz tão ativa num local que exige muita responsabilidade, conhecimento. Então, eu queria ouvir um pouquinho da trajetória, mas principalmente a motivação, da onde que vem esse impulso para vocês terem dedicado tanto tempo para estar garantindo esse espaço. Fiquem à vontade aí para ir se complementando. Quem quiser começar, Samuel, Carol. Eu posso iniciar por vir primeiro, respondendo assim, de cara, o que me motiva todos os dias a levantar e lutar por um amanhã melhor é que a nova geração, ela precisa dessa nossa incidência. A nova geração, não só a nova geração, não só os seres humanos, mas a floresta, a nossa fauna, a nossa biodiversidade, a Amazônia precisa disso. A Amazônia precisa que a gente saia do território, que a gente saia de um lugar remoto, onde a gente enfrenta uma dificuldade muito grande de acessar, principalmente os recursos financeiros, para chegar dentro desse espaço. Então não é fácil. Eu venho de um território saindo do lugar mais remoto da Amazônia, eu peguei 6 voos para chegar até aqui. Foram mais de 36 horas de voo para poder chegar aqui em Baku, no Azerbaijão. E a gente não veio aqui turistar, a gente vem para esse espaço porque é uma necessidade, é preciso que a gente chegue aqui, porque se a gente não estiver acompanhando esse processo, muitas decisões são tomadas e essas decisões definem o nosso futuro. Define o futuro da floresta, define o futuro dos rios, define o futuro das comunidades e populações tradicionais que habitam a Amazônia, que habitam o nosso planeta atualmente. E todo o contexto que a gente enfrenta, principalmente as mudanças climáticas, como ela é presente, como ela é real e está acontecendo agora, a Amazônia está secando, os rios estão secando, a floresta está queimando, e a gente, enquanto juventude, saindo do território, e a gente vindo de comunidade tradicional e vendo tudo aquilo que os nossos ancestrais falaram, tudo aquilo que os nossos ancestrais, que o meu avô, que o meu pai e que os meus anciãos lutavam, é o que me motiva, porque eu estou dando a continuidade de um legado que eles defendiam há muito tempo. E hoje a gente vem, eu falo que principalmente é histórico para mim, que vem de comunidade tradicional de povos indígenas, chegar nesse espaço, porque muitos deles tombaram no meio desse caminho para eles chegarem até aqui. Muitos deles não conseguiram pegar 6 voos, voar 35 horas para chegar do outro lado do mundo para que a nossa voz seja ouvida. Então é algo que é muito histórico e é muito simbólico para esse momento que a gente vive. Porque se a gente não tiver aqui, muitas decisões, muitos
dos nossos direitos são negociados sem a nossa ausência, sem a nossa presença e sem a gente estar acompanhando esse processo. Então, o que me motiva todos os dias é que a gente pode sim intervir nesse processo e que a gente tenha a sua autonomia quanto cidadão, quanto defensor da floresta, quanto defensor da biodiversidade da nossa fauna e principalmente dos nossos direitos, que eles não são negociados. Então, para a gente garantir o futuro da nova geração, garantir o futuro da Amazônia como um todo, um futuro para um bem comum, a gente precisa ocupar sim esses espaços para a gente conseguir dar esperança para a nova geração do amanhã. E para mim, eu acho que, de maneira mais geral, se eu for apontar assim, o primeiro momento que eu olhei para situações de desigualdade foi como eu me engajei dentro do movimento de clima. Eu lembro de quando eu era criança e uma vez eu fiquei me perguntando por que que tanta gente não tinha acesso à água, sendo que é uma coisa que tem em tanta abundância, né? Eu lembro que eu ouvi que a Terra ela é majoritariamente água. E eu me perguntava por que que as pessoas não tinham acesso à água. E sempre quando eu ouvia isso, quando eu era criança, todo mundo sempre me dizia: quando tu for adulta, tu vai entender. Quando tu for adulta, tu vai entender por que que o mundo é do jeito que é. Só que eu fui crescendo e não foi fazendo sentido, sabe? Então eu acho que da minha parte surgiu muito de uma indignação com essa incongruência. A gente vive um sistema que é incongruente. A gente vive a desigualdade, a gente vive a dor, a gente vive as pessoas passando fome, passando sede, não tendo casa, em um mundo em que a gente tem tanto dinheiro e tanto acesso. Então, assim, é uma coisa que não faz sentido nenhum para mim e nunca fez. E eu acho que foi assim que eu fui me engajando dentro do movimento de mudanças climáticas, justamente por ver assim. Eu sou que nem tu falou, de Caçapava do Sul. Caçapava foi recentemente demarcado como um geoparque da Unesco. E Caçapava do Sul é uma cidade pequena, a gente tem 34 mil habitantes no total, porém o município é muito grande. E esse título de Caçapava como um geoparque é muito importante para a gente, porque Caçapava é um território ameaçado por projetos de mega mineração. A gente tem constantemente projetos de mega mineração, não só do carvão, mas também de outros minerais que tem ali na região. É um solo muito geologicamente rico, tentando ameaçar e matar a nossa biodiversidade o tempo todo. Então, é um território que está ali sendo constantemente ameaçado pelos projetos que surgem no Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro que mais tem envolvimento com a pauta do carvão ainda. Então, a gente está aqui falando sobre energia limpa em um estado que ainda está olhando para explorar o carvão, que é uma coisa que não tem o menor sentido. A gente está fazendo termoelétrica de carvão, prejudicando a população em um estado que recentemente passou pelo pior desastre climático que o Brasil já teve. Então, assim, da minha parte, surgiu muito de toda essa vontade de me envolver, porque justamente eu acredito muito em tudo isso que o Samu falou, tudo isso que ele vive, que ele experiencia, é o que eu acredito, e o que a gente vive como sistema simplesmente nunca faz sentido para mim. Então foi assim que eu acabei me engajando dentro do curso de ciência política, foi assim que eu escolhi essa área, fiz a minha parte assim do estudo do TCC nos direitos humanos e nas políticas públicas, e o movimento social é onde eu acredito que a gente faz política de verdade. Eu não acredito muito no sistema partidário, não acredito muito em sistemas que acabam cooptando a pauta do que a gente precisa levar em frente, que é o fato de que a gente precisa de justiça socioambiental, a gente precisa do meio ambiente reconhecido e a gente precisa acabar com essa desigualdade que privilegia poucos e deixa muitos na miséria. Então, foi nesse sentido que eu fui me envolvendo tanto com o Engajamundo. O Engajamundo foi meu primeiro movimento, assim, que eu fui me envolvendo. E na metade do ano passado eu entrei também para o Eco pelo Clima. O Eco pelo Clima ele é um movimento gaúcho de juventudes, então ele atua como um núcleo estadual. E a gente tem feito um trabalho muito grande, assim, agora na parte das enchentes a gente trabalhou muito com auxílio e a gente conseguiu arrecadar quase 500 mil em auxílio para as comunidades que foram mais afetadas, além de trabalhar nas cozinhas solidárias e outras ações que a gente fez. Mas a gente principalmente está trabalhando pelo decreto da emergência climática no estado. Então, eu acho que quando a gente fala sobre por que é importante a gente estar aqui, é justamente por esses motivos que eu falei, porque a gente, como sociedade civil, como pessoas que não têm um vínculo assim de rabo preso, digamos, a gente está aqui lutando pelo interesse da terra, pelo interesse dos povos e pelo interesse da soberania do território. A gente entende que não tem como precificar direitos, não tem como precificar a nossa vida.
Então, estar aqui no espaço da COP, onde é exatamente esse o principal tema, precificar a vida, achar mecanismos para tentar manter o lucro acontecendo enquanto as vidas estão morrendo, é exatamente por isso que a gente precisa estar aqui, porque a gente traz uma visão diferente do que é a visão negociada, porque a gente entende que isso daqui não está sendo suficiente. A gente está na 29ª COP discutindo mecanismos que já deviam estar implementados há muito, muito tempo. Não devia nem ter sido uma discussão para começo de conversa. Então, como que a gente mitiga tudo isso, né? Maravilha. Essa é a Carol Oliveira, ela que tem 24 anos, de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Ela é cientista política, professora, conselheira dentro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e ela está falando com a gente diretamente de Baku, Azerbaijão, onde está acontecendo a COP29. Ela está ao lado do Samuel Arara, que também está falando com a gente, ele tem 23 anos, de Cruzeiro do Sul, no Acre, ele que é formado em jornalismo socioambiental pela agência Carta Amazônica e também está se formando e estudando engenharia florestal na Universidade Federal do Acre. Os dois estão compartilhando um pouco de como têm sido esses primeiros dias da COP, as expectativas e a importância dessas duas pessoas jovens com bastante engajamento social dentro do território deles, tá participando desse evento. Isso é muito importante a gente frisar, né? Vocês são de extremos do Brasil que passaram por extremos climáticos de diferentes origens, digamos assim, né? A Carol não esteve num dos municípios mais atingidos pelas enchentes, mas com certeza foi extremamente afetada. Ela estava relatando um pouquinho de como também acabou ajudando esses municípios que sim foram diretamente impactados, e o Samuel também no Acre, que foi um dos estados que passou pelos piores níveis de seca em toda a Amazônia, e não foi só esse ano passado também, o Rio Acre aí, ano após ano, atingindo níveis ainda mais abaixos, e além de tudo, né, Samuel, eu até falei que passou pelo extremo da seca, mas também passou pelo extremo da cheia, foi em março desse ano, se não me engano, que também algumas cidades passaram por eventos também, não sei se inéditos, mas com certeza, o nível de cheia e o nível de seca no mesmo ano, isso sim foi inédito, eu acho, e eu quero até ouvir um pouquinho de quanto isso é ouvido por todas essas outras pessoas que participam da COP, o quanto esses depoimentos de pessoas, que eu não sei se a gente pode chamar de refugiados climáticos já, mas sem dúvida passa por esse termo, passa por alguma coisa, pessoas que vivenciaram extremos climáticos, o quanto isso é considerado por essas outras autoridades entre aspas, né, porque como que a gente pode chamar de autoridade uma pessoa que não está dando o devido valor a tudo isso, né? Mas eu queria ouvir de vocês o quanto essas experiências que vocês, infelizmente, passaram têm sido consideradas durante a COP, têm sido levadas em conta nas mesas que vocês participam, enfim. É algo que é muito, fica marcado na nossa trajetória, no nosso legado quanto ser humano, que é uma ação que ela foi e ela é causada pelo ser humano. Toda tecnologia que o ser humano já produziu até hoje é a mesma tecnologia que está levando ao nosso colapso. Então, principalmente os países que têm maior poder econômico de transformação para conseguir mitigar e solucionar todos esses enfrentamentos que a gente vive hoje, que a gente viveu e que a gente posteriormente, com tudo que a gente está vivendo, a gente espera que não, a gente sonha que não, e a gente está aqui lutando para que isso não aconteça. É importante que a gente enfatize que isso fica uma sequela muito grande na nossa vivência, na nossa trajetória, porque são coisas que se a gente for buscar, principalmente dos nossos ancestrais, dos nossos anteriores, a gente não foi situações que vieram se alastrando ao longo do tempo. Se a gente imaginar, principalmente para a região do estado do Acre, a gente não tinha relatos de secas extremas e de cheias no mesmo ano que conseguiam desabrigar milhares de pessoas e fazerem pessoas perderem toda a produção, toda a alimentação e depender 100% de um sistema que deixa você à mercê da alimentação, que deixa você à mercê da água. E uma das coisas que eu preciso enfatizar é o seguinte: as mudanças têm
esse recurso para conseguir ser subsidiado. Porque, principalmente nós, povos da floresta, a nossa floresta é o nosso ventilador, é o nosso ar-condicionado, é a nossa geladeira, é o nosso mercado. E se esse mercado não está abastecido, a gente enfrenta situações muito complicadas quanto à alimentação, quanto doença. E para quem tem, por exemplo, quem tem recurso econômico suficiente, que mesmo com o calor extremo, consegue dormir dentro com ar-condicionado, que tem recursos econômico para comprar e conseguir se adaptar a essas mudanças que está acontecendo, é desfavorável para a gente que depende da floresta para se aquecer, para se acomodar, para sobreviver e permanecer vivo naquele espaço. Então, vendo tudo que a gente já viveu, que a gente vem enfrentando, é algo que nos reflete e que nos preocupa. Qual é o caminho nosso daqui a 10, 20, 30 anos? Como é que está a garantia de vida dos nossos povos, da nossa sociedade, da humanidade? Porque quando a gente, povos indígenas, não protege a floresta só para nós. A gente não quer um lucro econômico, a gente quer a floresta de pé para a gente permanecer vivo e garantir que não só as nossas vidas permaneçam vivas, mas que a vida dos seres vivos que ali depende, dos rios que correm, que estão sofrendo, que estão sangrando, dos botos, que inúmeros botos perderam a vida na Amazônia e ninguém se importa. E ninguém se importa, é real. Só aparece na mídia quando já está no colapso. As tomadas de decisões, o recurso só é investido quando a situação problemática já está acontecendo, e não como uma medida protetiva para isso não acontecer. Quando os recursos são investidos nas cheias, quando os recursos são investidos para combate a incêndios florestais, quando os recursos econômicos são investidos nesses eventos que acontecem, é porque já queimou muita coisa. Então a mídia mostra isso e o governo se posiciona sobre isso, mas a merda já aconteceu, a situação já aconteceu e não tem como mais prever aquilo. É tentar se adaptar dentro daqueles fatores, mas quando você se adapta, nem todos têm as mesmas condições para fazer com que essa adaptação seja favorável para nós, porque sempre quem perde é o lado mais fraco, e quem é esse lado mais fraco? Essas pessoas que não têm essas condições, são os povos que não têm condições para se adaptar com as condições climáticas que a gente vive e que a gente enfrenta hoje. São inúmeros discursos de MDCs que vai mitigar, que vai reduzir, que vai invertir para que a gente tenha uma energia renovável, e ao mesmo tempo que essa energia renovável, que esse financiamento é para garantir a garantia de vida desses povos, muitas das vezes esse recurso nem chega na ponta. O exemplo disso é que a gente está na 29ª e parte, o menor recurso desses que foram invertidos, desses acordos que foram pautados, ainda estão no papel. Nada aconteceu, porque se a gente tivesse acontecido, a gente não estava enfrentando esses eventos climáticos extremos, a gente não estava enfrentando, o mundo não estava enfrentando tudo que está enfrentando, e a gente precisa pautar isso. Exatamente. Eu acho que a nossa presença nessa conferência, na verdade, ela é uma loucura. É uma loucura porque a gente está realmente falando, que nem o Samu disse, a floresta de pé não é para manutenção de uma vida específica, é para manutenção de todas as vidas. Então, a gente está literalmente aqui pedindo para que não nos matem. Então, assim, parece loucura ter que a gente vir para o outro lado do mundo para pedir uma coisa que deveria ser o básico. Então, a gente está literalmente pedindo o básico. A gente não está pedindo que eles façam loucuras absurdas, a gente só está pedindo que eles parem de colocar o lucro acima da vida. E como isso chega na conferência, de uma maneira muito dificultosa. As conferências têm melhorado aos poucos, os mecanismos para a inclusão ainda está muito longe de ser um espaço democrático e um espaço de fato participativo. Ele é um espaço que ele é dividido em zonas, né? A gente tem a zona verde, que é a zona que tem só pavilhões de empresas e pavilhões assim de agências da ONU, mas é mais para demonstração, e esse espaço é aberto ao público de modo geral. E a gente tem a zona azul, que é onde nós, como pessoas que estão credenciadas para participar desse processo, a gente consegue participar. Mas ainda assim existe o pavilhão dos países, onde acontecem as discussões com a sociedade civil mesmo, e aí alguns governadores participam desses painéis, alguns vereadores, deputados, enfim, participam, mas é uma participação assim pontual, enquanto que a negociação da parte do Acordo de Paris mesmo, a parte assim da negociação técnica, ela acontece em portas fechadas. E só quem tem uma credencial específica participa. Então é difícil para nós jovens acessar esse status de observador dentro da sala de negociador.
e ainda assim a gente só observa mesmo. Quando consegue acessar a sala de negociação, os jovens só conseguem fazer alguma intervenção. Na verdade, a sociedade civil, de modo geral, só faz intervenção se algum país cede o espaço ou se não se sobra tempo no final, e nunca sobra tempo no final. É muito raro sobrar tempo no final. Então, a gente fica à mercê de participar dos painéis e fazer essas discussões, e é uma incidência que tem frutos, porque a gente vê melhoras, mas é uma incidência muito dificultosa, porque a gente sempre depende de conseguir fazer esses espaços acontecerem, sempre se forçando. A juventude está sempre se enfiando nos espaços, se forçando a estar ali, porque não é uma coisa que é dada. E quando a gente chega e a gente ainda tem que enfrentar esses questionamentos de tipo que a gente está aqui passeando, ou que a gente está aqui atrapalhando a negociação, ou demandando um processo que é democrático demais. A gente tem que ouvir esse tipo de crítica em relação à nossa participação nesses espaços, sendo que a gente está aqui demandando coisas que são do direito dos povos e do direito da natureza. A gente vem aqui para esses espaços demandar que os acordos cumpram com coisas que são básicas nossas. Então, quando a gente vem aqui participar, tem sim um retorno, mas esse retorno é muito minúsculo em relação à proporção do problema. E parece que quando eles ficam botando essa perspectiva do lucro antes, o que acontece é justamente o que o Samu falou, não é só as vidas humanas. A gente está falando sobre a perspectiva de quando a gente fala que o planeta vai pegar fogo, a gente está falando que vão continuar fazendo esses projetos, pequenas espécies vão desaparecer, a biodiversidade vai lentamente desaparecendo e a gente vai lentamente ficando com o ar mais ruim, a gente vai ficando com a água suja, vai ficando com o solo desertificado, e eu não sei que mundo é esse que eles acham que eles vão viver se eles continuarem priorizando, porque que eu saiba, vai todo mundo morrer, né? Mas aí a questão claro, um jeito assim exacerbado de falar, porque a gente precisa ter essa urgência, porque as populações já estão sofrendo esses impactos. Só que aí quando o negociador, quem está ali com o terno, quem está ali com a caneta na mão, é a pessoa que tem essas condições para se adaptar, está numa situação que ela consegue fazer toda essa adaptação financeira em um território que não está ameaçado constantemente, é muito fácil para essa pessoa achar que a gente está demandando demais, a gente está literalmente falando que a gente está já morrendo, entende? Então são coisas que a gente aponta e que a gente consegue usar esse espaço da COP como sendo apenas a culminação presencial de todas as articulações que a gente faz ao longo do ano. Porque tudo que a gente está trazendo aqui na COP não são coisas que a gente surgiu ontem querendo falar sobre isso. São coisas que a gente está falando há anos. O Engajamundo está presente na COP há 11 anos. Então, são coisas que a gente está demandando, assim, como sociedade civil e como movimento de juventude, que são só a base dos princípios mesmo, de que essa discussão não seja só uma discussão técnica e só uma discussão que ela vai ser sempre negociada dentro dos espaços fechados, enquanto a gente que está sofrendo está longe disso aí. Então, a gente consegue ver alguma incidência, algum resultado, mas a COP é só a culminação de processos que a gente faz o ano inteiro. E esses processos são muito lentos em relação ao que a gente precisa de fato que esteja acontecendo. Então, não é muito efetivo como poderia ser. Tem muito que a COP precisa melhorar como espaço ainda, mas é só estando aqui, estando presente nesse espaço, que a gente vai poder ver melhora. Se a gente decide não estar aqui e se a gente desiste de estar nesse espaço, aí sim ele vai se tornando cada vez menos democrático, cada vez menos acessível. Sem dúvida alguma. E é por isso que a COP vem para o Brasil e a gente tem essa chance de ouro de fazer que esses processos não sejam tão limitados, tão contraditórios. Bom, diretamente do Azerbaijão, de Baku, onde está acontecendo a COP29, a gente acabou de conversar com Carol Oliveira, ela que é de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, cientista política, professora, membro do CONSEA, né, o nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e também com Samuel Arara, ele de 23 anos, é de Cruzeiro do Sul, no Acre, jornalista socioambiental, estudante de engenharia florestal da Universidade Federal do Acre. Os dois estavam compartilhando um pouquinho de como é ser uma liderança jovem representante do Brasil em um evento tão contraditório, mas ao mesmo tempo promissor, necessário de se debater. Gente, muito obrigado pela participação de vocês dois. Boa COP, a gente vai estar acompanhando à distância e com certeza a gente volta a falar. Obrigada, Lucas. Obrigado, Lucas. E agora a gente aproveita para compartilhar um recadinho, um bilhete sonoro do fundo do nosso coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração, da sua ajuda para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia.
Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que for possível, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, gente? O site é apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto! O Brasil estabeleceu a meta de zerar a ocorrência de desmatamento ilegal até o ano de 2030. O plano é colaborar no combate aos efeitos das mudanças climáticas e foi firmado em uma convenção internacional. Aqui no país, uma maioria esmagadora da população está de acordo com a elaboração de políticas nesse sentido. Uma pesquisa do Instituto Clima Info aponta que 97% da população do país apoia a medida. O estudo revelou também outros apontamentos à população na questão ambiental. Uma delas é que a maioria dos brasileiros e brasileiras acredita que a poluição e o desmatamento são as principais causas das mudanças climáticas. Outra medida defendida no país é a prioridade de medidas para interromper a mudança do clima. Os dados fazem parte da pesquisa Eliminação Progressiva dos Combustíveis Fósseis no Brasil e foi lançado ontem, dia 14. Foram entrevistadas 2.000 pessoas que responderam às perguntas no dia 15 de julho por meio da plataforma Poolfish. A margem de erro é de 2%. A pesquisa aponta ainda que a maioria da população em outros pontos, por exemplo, 84% acredita ter experimentado condições meteorológicas estranhas como efeito das mudanças climáticas. E para 92%, as ondas de calor e as inundações recentes são causadas pelas mudanças climáticas. Para 72%, as empresas que produzem combustíveis fósseis como petróleo e gás podem ser responsabilizadas por esses eventos. Percentual semelhante, 71%, acredita que é possível parar de queimar combustíveis fósseis até 2050. O estudo também avaliou a percepção em relação à Petrobras, que é o principal investidor em combustíveis fósseis aqui no Brasil. E a grande maioria, 93%, reconhece que a empresa é essencial para a economia brasileira. Uma parcela substancial, 85%, entende que ela deveria migrar para as energias renováveis antes dos concorrentes. E para 88%, novos carros, caminhões e ônibus devem ser movidos a energia limpa até 2035. Gente, quem quiser acompanhar mais detalhes dessa pesquisa importante, pode procurar no nosso site, brasildefato.com.br. E agora uma notícia que, olha, dói falar. A Justiça Brasileira absolveu as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton na ação penal pelo rompimento da barragem de Fundão. A ação aconteceu há 9 anos, em 2015, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, e resultou na morte de 19 pessoas. Foram despejados 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos na bacia do Rio Doce e centenas de famílias foram desalojadas. A decisão foi dada pela juíza Patrícia Alencar Teixeira e foi publicada ontem, dia 14, pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, na Regional de Ponte Nova. Segundo a Justiça, a absolvição foi dada na ausência de provas suficientes, olha só, gente, para estabelecer a responsabilidade criminal. A sentença afirma ainda que não foi possível atribuir condutas específicas a cada acusado. Além das empresas, 22 pessoas, entre diretores, gerentes e técnicos, também foram absolvidos. O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, disse em nota que vai recorrer dessa decisão judicial. Nas palavras escritas no texto, essa decisão da Justiça é um disparate. O MAB diz que há inúmeros indícios de que as empresas tinham ciência sobre os riscos do rompimento da estrutura. Além disso, o movimento cita negligência no tratamento do caso e que houve até a utilização de um laudo ambiental falso. O movimento afirmou que a decisão da magistrada aconteceu em um momento considerado favorável para as mineradoras. O texto cita que as empresas se apressaram em assinar um acordo de repactuação às vésperas dos 9 anos do crime. Além disso, no início do julgamento em Londres, que também vai decidir sobre a responsabilidade da empresa BHP Billiton, como a gente vem acompanhando aqui no Brasil de Fato no Bem Viver. Essa decisão judicial não altera
o acordo de repactuação na esfera civil, que foi fechado em outubro desse ano, outro assunto que a gente abordou aqui no Bem Viver. Você deve lembrar que ele fixa uma indenização de 167 bilhões de reais para reparação. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse caso e, claro, que trazer atualizações a qualquer momento aqui no programa. E agora a gente vai falar sobre o povo Chavante, que denunciou o licenciamento de hidrelétricas da família Maggi no Mato Grosso. A população originária exige ser consultada, como está previsto, na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Lembrando que o Brasil é signatário dessa convenção. O chamado Grupo Bom Futuro pretende instalar 4 hidrelétricas nos rios das Mortes, que cruzam as terras indígenas. A gente vai saber mais detalhes na reportagem. Evitar a instalação de 4 hidrelétricas no Rio das Mortes, empreendimento do Grupo Bom Futuro da família Maggi, que figura entre as mais ricas do mundo, e cujo licenciamento, apesar de questionado por comunidades e Ministério Público Federal, avança na Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso. Esta é, atualmente, a principal batalha dos indígenas do povo Chavante no estado da região centro-oeste. A gigante do setor agropecuário é da família do ex-ministro da Agricultura do governo Temer e ex-governador do Mato Grosso e bilionário Blairo Maggi, do PP, e quer construir pequenas centrais hidrelétricas na cabeceira do Rio das Mortes e em um dos seus afluentes, o rio Cumbuco. As águas atravessam as terras indígenas Sangradouro, Volta Grande, São Marcos, Areões e Pimentel Barbosa, do povo Chavante, e Ateí Meruri, do povo Baroro. Em outubro, lideranças indígenas foram, uma vez mais, até a sede do MPF em Barra do Garças, no Mato Grosso, dizer que são contra o empreendimento, que os impactos serão catastróficos e que o processo para a instalação está cheio de irregularidades. Entre elas, alegam a violação ao direito de consulta prévia, livre e informada das comunidades atingidas, uma exigência da Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil faz parte. O mesmo MPF já tinha soltado um documento em fevereiro de 2024, recomendando, entre outras providências, a suspensão do licenciamento ambiental, isso até que os povos Chavante e Baroro fossem efetivamente ouvidos. A recomendação foi ignorada. Ao Brasil de Fato, a Secretaria do Meio Ambiente do governo de Mauro Mendes, do União, informou que não acatou a recomendação por considerar que o processo segue os trâmites legais. Em dezembro do ano passado, a pasta, chefiada pela advogada Maureen Lazzaretti, emitiu a licença prévia de uma das pequenas centrais hidrelétricas a Entre Rios. Para esta, falta apenas a licença de instalação. Hoptsudi Ranhuari, Chavante da aldeia São Marcos, integrante da Federação dos Povos Indígenas do Mato Grosso e da Associação de Proteção Social Indígena e Recuperação Ecológica, critica a pasta. A SEMA nos tratorou. No ano passado fizemos a nossa reunião no MPF. O MPF fizeram a recomendação, mas assim mesmo eles aprovaram essa licença para acontecer a usina hidrelétrica no Rio das Mortes. O líder Chavante lembra que, apesar de as 4 barragens, se instaladas, afetarem cerca de 20 mil indígenas que vivem com o rio, o Grupo Bom Futuro só considera no estudo e no relatório de impacto ambiental, e também nas consultas que alega ter feito, a TI Sangradouro, que é situada a 6 quilômetros e 800 metros da pequena central hidrelétrica Entre Rios. A empresa se apoia numa portaria interministerial de 2015 que estabelece o perímetro de 40 quilômetros de grandes obras para definir áreas potencialmente impactadas por empreendimentos. Blairo Maggi tem bom trânsito nos governos do Mato Grosso e federal, tendo se reaproximado da gestão petista, mesmo após ser ministro do governo que destituiu Dilma Rousseff. Em recente declaração elogiosa ao governador Mauro Mendes, o magnata do agro fez uma brincadeira em que disse que já o lançou à presidência. Já no Executivo Federal, Maggi foi influente na indicação do agropecuarista Carlos Fávaro, do PSD, para comandar o Ministério da Agricultura. Hoptsudi Ranhuari, nascido em 1982, era pequeno e já ouvia os anciões falarem das ameaças dos brancos ao Rio das Mortes.
O povo dele e outros se organizavam para defender as águas diante dos ataques que nunca cessaram e que agora se repetem com a empresa de Blairo Maggi. A família dos Maggi, como eles destruíram já o cerrado, agora eles querem destruir os nossos rios, que passa dentro das nossas terras indígenas, entre 4 TIs com Chavante e com 5 com os Boi-Bororo, dos nossos parentes. Agora nós fizemos essa luta, estamos nessa luta desde 2019, porque a empresa e a SEMA de Mato Grosso também, porque eles falharam muita coisa assim, sem nos consultar. Em nota, a ABA, Associação Brasileira de Antropologia, ressalta o que chama de ilegitimidade política do procedimento de aparente consulta e que o empreendedor tem conduzido junto às bases indígenas. A associação científica denuncia ainda a inexistência de um protocolo de consulta próprio, pactuado entre os Chavante e tampouco entre os Baroro, considerando que assim o Grupo Bom Futuro manipula a Convenção 169 da OIT em interesse próprio. Questionada, a SEMA afirmou que foi informada pela FUNAI que houve consulta aos povos indígenas sobre o empreendimento. De acordo com a pasta, ela foi apresentada no termo de referência específico e consta no plano de trabalho a realização de uma reunião quando os indígenas foram consultados e aprovaram a instalação das pequenas centrais hidrelétricas. A Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Mato Grosso alega ainda que o estudo componente indígena consta no plano de trabalho apresentado pela FUNAI. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos. A família Maggi é uma das mais ricas do país e tem grande influência no setor agropecuário nacional. A fortuna é majoritariamente associada ao cultivo e à exportação de soja. O grupo AMAGGI é um dos maiores produtores e exportadores de grãos do país. Ele foi fundado em 77 no Mato Grosso e se expandiu para um conglomerado que atua em várias áreas. Em 2023, a fortuna da família Maggi foi estimada em cerca de 5 bilhões de dólares, isso pela Forbes. Assim como o caso que a gente ouviu na reportagem, a atuação do grupo levanta questões socioambientais no nosso país. Além do impacto para os povos e comunidades, o cultivo em grande escala ameaça também a preservação dos biomas brasileiros. E o Brasil deve levar uma proposta de taxação dos super ricos à cúpula do G20. A medida foi afirmada pelo ministro Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o anúncio foi feito numa entrevista coletiva promovida pelo Barão de Itararé nessa semana. A sessão foi conduzida pelo jornalista Carlos Tibúrcio, do Barão de Itararé e do Fórum 21. E a afirmação do Márcio Macedo sobre a proposta de taxação dos super ricos foi dada em resposta à jornalista Thalita Galli, da TVT. O ministro detalhou a pretensão do presidente Lula na cúpula do G20, que acontece na próxima semana. A taxação das grandes fortunas ou dos super ricos foi uma proposta brasileira. Não é algo muito ousado, que vai incidir direto em 2 dos 3 temas que o presidente Lula está propondo. Ele está propondo no G20 que seja discutido o combate à fome, à miséria, a pobreza e a desigualdade, o enfrentamento das mudanças climáticas e uma transição energética justa. E mais um debate sobre a nova governança global, que nós podemos aprofundar esse debate aqui hoje. Mas, quando você fala da taxação dos super ricos, nós estamos falando da proposta, e isso caiu como uma luva no debate dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, porque, na verdade, é uma bandeira histórica dos movimentos populares em relação à necessidade de fazer um combate à desigualdade, uma distribuição de renda mais adequada, né? E conviver com essa situação de que poucos podem tanto, têm tanto, e muitos têm quase nada. Então, essa taxação dos super ricos, os estudos que estão sendo feitos pelos economistas, diz que se taxar 2% dos super ricos, que Thalita, uma cócega para ele, não significa nada de quem concentra tanto recurso, 1%
desses controlam a riqueza do mundo inteiro. Então, 2% é quase nada. Mas isso significa dizer que gera um potencial de recursos que pode matar a fome de 350 milhões de famintos ao redor do mundo. Lembrando que a questão vai entrar em pauta na reunião da cúpula do G20, que vai acontecer na próxima semana, na segunda e na terça-feira. Márcio Macedo disse que a iniciativa do G20 Social faz parte de um processo de retomada das estruturas participativas. Ele abordou o assunto em resposta ao repórter Igor Carvalho, esse do Brasil de Fato, nosso colega. O presidente Lula tem uma frase que eu gosto de repetir muito. Ele disse que quando a gente faz o governo conjuntamente com o povo, a possibilidade de errar é menor e de acertar é maior. Eu acho que isso tem sido uma direção que o governo do presidente Lula tem tido. Eu só quero, é óbvio que o debate é feito, tem propostas da sociedade que se aplica às ações do governo, tem propostas que não se aplicam, algumas serão implementadas, outras não, outras estão em processo de implementação, é do processo democrático, processo de diálogo. Às vezes as propostas geram teses e antiteses que produzem outras propostas e outras políticas e sínteses para serem aplicadas. É do processo democrático. Só queria dizer que nós fizemos o planejamento participativo do Brasil, uma coisa inédita nas dimensões continentais do nosso país. Nessa escala nunca tinha feito. Por esse é um exercício diário. É claro que não se faz tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. É um processo de construção histórica. O importante é que nós retomamos esse processo, que foi obstruído nos últimos 4 anos. Quero lembrar que conferências foram interditadas, canais de participação foram interrompidos, como o CONSEA, que foi cassado no primeiro dia do governo anterior, o Conselho de Segurança Alimentar do Brasil, responsável por conceitos importantes como Cisterna para Todos, Bolsa Família, foi cassado. No primeiro dia do governo do presidente Lula, ele foi retomado com a mesma direção para cumprir o seu mandato, para chamar a conferência e poder continuar a sua história. Então, nós criamos o Conselho de Participação Social como forma de assessoramento direto dos movimentos organizados com todas as organizações nacionais da sociedade civil para assessorar o presidente da República, para produzir políticas públicas de assessoramento ao presidente Lula. Na entrevista, Macedo foi indagado também sobre a posição do governo a respeito da PEC, que pede o fim da escala 6x1. E, para conferir esse e outros temas, dá para ouvir a entrevista na íntegra. A coletiva foi feita na quarta-feira, dia 13, e foi transmitida por alguns canais do YouTube, um deles, o do Brasil de Fato, e segue disponível para quem quiser ouvir a conversa inteira, a entrevista na íntegra com o ministro Márcio Macedo. Vamos falar mais de G20? A reforma agrária popular e massificação da agroecologia são propostas centrais da participação do MST no encontro. As propostas do movimento foram sistematizadas no seminário Tecnologia e Inovação, Agroecologia na Reforma Agrária. A gente vai saber mais detalhes na reportagem. Durante 2 dias, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, se reuniu na região central do Rio de Janeiro para discutir as propostas que serão encaminhadas para os chefes de Estado, que participarão da cúpula do G20, que ocorre na capital fluminense entre os dias 18 e 19 de novembro. Dentro da síntese de propostas que está sendo elaborada pelo movimento, a materialização da reforma agrária popular e a massificação da agroecologia são destacadas como pontos centrais para garantir alimento saudável à população brasileira e combater a crise climática. Em entrevista ao Brasil de Fato, Bruno Diogo, da direção nacional do MST, falou sobre a dinâmica das atividades e a importância dos debates. A gente então fez os trabalhos hoje, do dia começaram com todos os participantes, de forma conjunta. Debatemos, os temas principais relacionados, ao G20, à cúpula social. E logo em seguida a gente se dividiu por temáticas, A temática específica que estamos participando agora, nesse momento, está mais relacionado ao campo da produção, ao campo da agroecologia, do reflorestamento. O seminário começou na terça, dia 12, e terminou nesta quinta-feira, com o patrocínio da FINEP. Ainda de acordo com Bruno Diogo, do MST, as propostas do movimento foram sistematizadas ao longo do seminário Tecnologia e Inovação,
a agroecologia na reforma agrária. A ideia, então, da construção, né, da massificação da agroecologia, o debate em torno da comercialização dos produtos, né, dos assentamentos. A gente acredita que a gente vai juntar agrupar, né, numa síntese os debates do primeiro dia, do segundo dia, e amanhã a gente também tem, né, um momento importante. A ideia é que a gente saia então com a organização de um documento único das discussões desses 3 dias. Na terça foram discutidos os temas desenvolvimento econômico e crise climática e o desafio da produção de alimentos saudáveis. Na quarta, dia 13, os participantes do encontro foram divididos em grupos para sistematizarem as propostas do movimento. De acordo com Bruno, foram discutidos temas relacionados à produção de alimentos, agroecologia, reflorestamento, assim como educação, saúde e cultura. Cada grupo desse, a ideia é que tenha uma relatoria, tenha uma sistematização, e a ideia é que a gente possa, depois do resultado aí dessas discussões, a gente possa juntar num material único. A ideia é que esse documento possa compor, né, os apontamentos, as nossas reflexões, né, com relação a esses desafios. A liderança do MST ressalta que o documento final, com os apontamentos e reflexões do movimento em relação aos desafios colocados para a reforma agrária popular, foram apresentados nesta quinta-feira, no primeiro dia do G20 Social. O G20 a cúpula social, ela cumpre esse papel de juntar as nossas reflexões, né, desse campo, né, do público da reforma agrária com os outros públicos, né, que estão participando, as outras organizações sociais, para que a gente possa então ser encaminhado aí para os líderes aí das 20 maiores nações. A vereadora eleita pelo PT no Rio de Janeiro, Maíra Marinho, conhecida como Maíra do MST, destacou a importância do evento para o acúmulo de forças do movimento popular, de forma a incidir na reunião dos chefes de Estado. É um momento também para a gente conseguir reunir a nossa militância do Brasil inteiro, propor esse espaço de reflexão, de formação, para esse acúmulo também de forças para os desafios que vão vir, né, nesse processo de reflexão. Então, saudar essa iniciativa. Eu acho que, como a Marina falou, fui aí eleita, né, vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que a gente sabe que tem reflexos da desigualdade social de maneira muito grande e que também está inserida no debate do combate à fome, né? Nós fomos eleitos, na verdade, com essa bandeira, e eu tenho certeza que esses acúmulos, a provocação da sistematização, subsidiam as nossas tarefas no Legislativo para poder pensar de forma coletiva nos marcos da organização do MST, a proposição na luta do combate à fome no Estado e no município do Rio, valorizando o meio ambiente, valorizando tudo aquilo que a gente já produz nas áreas de assentamento, nas áreas de acampamento, que eu acho que a gente precisa colocar, né, para a sociedade brasileira essa forma, como a professora já colocou, né, que já existe. Eu acho que, na verdade, é incentivar. Em 2024, se completam 10 anos da concepção da reforma agrária popular como a bandeira central do MST, definida no 6º Congresso Nacional do Movimento, realizado em 2014. Débora Nunes, da Coordenação Nacional, aponta que, nesse período, o movimento buscou construir uma unidade na compreensão do que é uma reforma agrária popular, construindo também experiências que pudessem materializar a proposta. Ela afirma que a compreensão do MST sobre esse processo aponta para a construção da reforma agrária e que o momento atual exige a massificação da agroecologia como forma de enfrentar o avanço do capital no setor, representado pelo agronegócio. Em outubro, Débora Nunes participou da delegação brasileira que visitou a Exposição Internacional de Máquinas Agrícolas da China, a maior feira do setor da Ásia, em uma articulação para que no médio prazo essas máquinas passem a ser produzidas no Brasil. Ela aponta que a chegada dos equipamentos representa uma reparação histórica para a população camponesa e pode contribuir para aumentar a produtividade no campo e fortalecer a agricultura familiar no país. Para isso, no entanto, Débora chamou atenção para a importância do apoio do Estado brasileiro. Primeiro tem um movimento, o MST tem feito articulações, né, outras organizações, enfim, isso acho que muita gente tem acompanhado os movimentos, né, que nós temos feito. Mas nós não temos dúvida de que, assim, é central o papel do Estado brasileiro, é central o papel do governo. E aí, para isso, nós temos feito tratativas, né, desde o governo federal. Então, o MST, em recente agenda com o presidente Lula, né, apresentou
apresentou as demandas, apresentou esse processo, inclusive apresentando a necessidade da gente ter uma política nacional, né, de mecanização para a agricultura familiar, né, que leve em consideração, sim, a instalação de fábricas, mas um conjunto de outras medidas, né, inclusive acesso ao crédito que garanta a aquisição dessas fábricas, dessas máquinas também pelos agricultores e agricultoras familiares. Além disso, né, de pautar o governo, né, federal, nós também temos aberto diálogo com governos estaduais, né, onde há uma relação de que, assim, da importância também. Então, o Nordeste tem feito, mas também em outras regiões do país, porque nós entendemos que são fábricas que vão ser instaladas. Então, está no rol também aí, né, de políticas estaduais que existe para a instalação de indústrias, né, em cada estado. Então, tem articulações, né, assim, avançadas, mas a gente entende que precisa, assim, da mesma forma que tem sido uma prioridade, né, para nós, precisa também ser uma prioridade dos governos, seja o governo federal, né, seja dos governos estaduais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leandro Melito e Leonardo Fernandes, no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos. E aqui no Bem Viver a gente vai destacar como vai ser esse diálogo da sociedade civil durante a reunião do G20 na próxima semana. Além disso, vale ficar de olho no site brasildefato.com.br e nas redes sociais do BDF. As medidas protetivas previstas pela Lei Maria da Penha devem durar enquanto houver risco para a vítima, ou seja, sem prazo determinado. A decisão foi tomada nesta semana pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. O placar da votação deu maioria de 5-2 e reforçou a segurança das mulheres vítimas de violência. A terceira sessão do STJ analisou um recurso do Ministério Público contra uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas. E ela havia limitado as medidas protetivas a um prazo de 90 dias, ou seja, completamente incabível, né, gente? Segundo o Ministério Público, prazos rígidos podem colocar em risco a vida das mulheres. A decisão foi bem recebida por organizações da defesa dos direitos da mulher. Gente, bora compartilhar aquela notícia que nos enche de orgulho? O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa por todo o país. A gente aproveita até para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Quando chegar lá, clique em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E hoje, sexta-feira, 15 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Umbanda. Essa é uma data de grande importância para milhares de pessoas que praticam a religião de matriz afro-brasileira. Ela foi fundada em 1908. A Umbanda reúne elementos de várias tradições espirituais, entre elas o catolicismo, o espiritismo e as religiões de origem africana. A Umbanda promove uma mensagem de paz, respeito e amor ao próximo. Nesse dia, terreiros realizam celebrações em homenagem às entidades espirituais que orientam e protegem os praticantes. A Umbanda se destaca por valores como caridade, inclusão, o respeito, diversidade religiosa. Ela promove ajuda espiritual gratuita e assistência social em diversas comunidades. No entanto, mesmo sendo um símbolo de resistência e fé, a Umbanda enfrenta o racismo religioso. Essa realidade reforça a importância de datas como esta para promover o respeito e a liberdade de crença no Brasil. Que o Dia da Umbanda seja uma oportunidade para ampliar o diálogo e o respeito entre todos e todas, e que seja reconhecido o valor dessa tradição genuinamente brasileira, gente. E para celebrar a data, então, a gente vai entrar em sintonia da tradicional canção Ponto para Preto Velho. A interpretação e arranjo musical é da cantora Alessandra Leão em um duo com Mateus Aleluia. Essa é uma linda homenagem à figura do Preto Velho, entidade espiritual venerada também na Umbanda. Aonde Preto Velho foi morar com Nossa Senhora das Candeias? Aonde Preto Velho foi morar
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Tamo de volta semana que vem com mais uma edição inédita e fresquinha do programa. Sempre a partir das 11 horas da manhã você confere o Bem Viver para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois a RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmite o programa aqui na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro, edição e produção de Daniel Lamir, junto com Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinori, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.